Mais uma vez, estamos aqui juntas, né, reunidas, eu daqui, vocês, cada um aí na sua casa, a sua casa que está se tornando o templo, o lugar onde o Senhor habita e onde nós estamos nos reunindo para congregar. Hoje nós estamos realizando o nosso culto, que é de costume fazermos, o culto dirigido pelas mulheres, o culto de mulheres ao encontro com Deus, que acontece todo primeiro domingo do mês na nossa igreja, na igreja missionária aqui em São Paulo, a igreja missionária do Jardim São Savério. Ainda estamos fazendo desta maneira, transmissão online, mas nós sabemos que o Senhor, Ele está em todo tempo, em todo momento, junto conosco. E eu quero trazer uma breve meditação para as nossas vidas, para os nossos corações, nesta manhã. Nós falamos no mês passado sobre uma mulher da Bíblia, e eu pedi para que as pessoas escolhessem, mandei para que as pessoas escolhessem as mulheres da Bíblia, e nós falamos sobre uma mulher no mês passado, e a segunda mais votada, eu disse que eu iria falar também neste mês, e a segunda mais votada foi Débora, e eu quero trazer nesta manhã uma palavra, eu quero trazer nesta manhã um ensinamento sobre a vida, né, desta mulher, sobre a vida de Débora. Eu quero te convidar, se você tem a sua Bíblia, aí vamos juntas, vamos estudar um pouquinho, vamos caminhar aqui no livro de Juízes sobre esta palavra, e eu sei que o Senhor vai ministrar no teu coração esta manhã, como o Senhor já tem ministrado no meu coração, lendo e estudando a vida desta mulher. Abra a tua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Juízes, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Diz a palavra: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor em mãos de Jabim, e rei de Canaã, que reinava em Azon, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para o juízo. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre Débora, esta mulher, né, profetiza, mulher, diz a palavra, de Lapidote. Débora, ela julgava a Israel nesse tempo. Aqui no versículo 1 e versículo 3, né, nós vemos aqui uma situação que nesse tempo estava acontecendo. Nós vemos aqui que o povo estava ali se comportando de uma maneira que não agradava a Deus. O povo estava ali fazendo coisas que traziam tristeza, estavam fora daquilo que o Senhor tinha colocado. E a palavra diz que eles voltaram a fazer o que era mal. E o Senhor entregou o povo nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava ali em Azor. Eu quero colocar um tema nesta manhã para que nós possamos falar sobre a vida de Débora. Esse tema eu quero falar com vocês pelo menos sobre 2 segredos que eu encontrei aqui sobre Débora. Nós sabemos que Débora foi a única mulher que no tempo dos juízes exerceu uma função de liderança. E isso é algo muito interessante, que naquele tempo as mulheres,
elas eram desprezadas. Jamais nós poderíamos ouvir sobre uma mulher se colocar aí numa função de liderança. Naquele tempo, a mulher ela era totalmente desprezada. Não é como nós vivemos hoje, onde nós encontramos já mulheres em posições de liderança, onde nós temos mulheres praticamente em todas as áreas, nós encontramos mulheres. Mas naquele tempo isso não podia acontecer. E não somente ela não podia exercer esta função de liderança, como havia uma grande dificuldade para que isso acontecesse. Naquele tempo, os homens estavam divididos. O povo estava fora do caminho que o Senhor tinha determinado. E a palavra diz que o povo fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor levantou Débora para que ela pudesse exercer uma função de liderança. E Débora foi levantada no momento onde exercer uma função de liderança já é uma dificuldade, porque estar à frente como líder já é difícil. Mas estar à frente como líder quando nós temos tudo bem, dá para levar. Você ser líder quando você está com tudo acertado, você ser líder quando você não tem levantes, você ser líder quando todas as pessoas estão concordando com você, é fácil. Mas o que é você ser líder quando as pessoas não concordam, quando a situação não está favorável? E hoje nós estamos vivendo esse tempo. O povo, diz lá a palavra que o povo fazia aquilo que estava aos seus olhos fazendo. Diz aqui que o povo caiu na idolatria e que eles não estavam seguindo aquilo que Deus colocou. Mas Deus colocou Débora como líder. Ela foi uma líder num tempo em que não era algo normal uma mulher ser. Num tempo de extrema frieza, a palavra vai nos dizer aqui, uma frieza que era uma frieza espiritual, porque aquele povo conhecia a palavra, mas aquele povo estava se desviando dela. Débora significa abelha, mulher de Lapidote era seu esposo. Eu quero trazer para vocês, aí, como eu disse, alguns segredos. E o primeiro segredo que eu quero trazer para vocês, lá no capítulo 4, versículo 4, diz aqui: Débora, mulher profetisa de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Quando nós chamamos ela de profetisa, nós sabemos que os profetas, eles são levantados por Deus com uma força total. Mas os profetas, eles foram levantados aí no período dos reinos, né? Antes desse período, não se considerava que Deus teria levantado profetas. Deixa eu explicar melhor para que nós possamos entender. O livro de Juízes foi escrito, e quando este livro foi escrito, o autor colocou ali Débora profetiza. Mas na realidade, ainda não existia naquele tempo essa colocação como um ofício de profeta ou profetisa. Existia sim homens que eram usados, como Moisés, como Josué, quantos foram usados por Deus. Mas naquele tempo existia-se juízes, e os juízes eram responsáveis por liderar o povo, os juízes eram responsáveis por determinar aquilo que o povo ia fazer. Mas o autor do livro de Juízes, ele escreve uma história que já havia acontecido. Então, o autor, ele escreve ali e ele coloca Débora profetiza. E por que ele coloca Débora como Débora profetiza? Débora fazia isso. Ela profetizava.
Profetizar quer dizer falar aquilo que o Senhor te manda falar, anunciar aquilo que o Senhor te manda. Então, ali no livro de Juízes nós encontramos Débora, profetiza. Mas será que este era o segredo de Débora? Será que está aqui o segredo de Débora, que ela era profetisa? O segredo não é este, de ser profetisa, mas o segredo de Débora era ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Ela profetizava, ela falava aquilo que Deus mandava ela falar, porque ela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Aqueles que profetizam porque o Espírito Santo do Senhor vem sobre eles. E em todo tempo, se nós formos olhar a Bíblia, a palavra de Deus, todos aqueles que profetizaram, todos aqueles que foram usados, eram pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus. Então Débora profetiza, porque ela era cheia do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus estava na vida desta mulher. E aqui fica evidente para nós que ela foi uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto nesta manhã, você quer ser como Débora? Uma mulher que faz a diferença? Uma pessoa que faz as coisas acontecer? Então, seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor pode fazer com que você seja uma Débora, profetiza, porque você é cheia do Espírito Santo de Deus. E a mulher cheia do Espírito Santo de Deus é aquela mulher que vai fazer as coisas acontecer. É aquela mulher que vai ter a liderança. Mas não uma liderança que hoje, no mundo que nós vivemos, quando nós pensamos em liderança, nós olhamos e nós pensamos no feminismo, nós pensamos em ser melhor ou maior do que o homem. Não, o que eu estou querendo dizer nesta manhã para mim e para você é que o Senhor está chamando Déboras, o Senhor está convocando Déboras para profetizarem, para serem mulheres cheias do Espírito Santo, para serem mulheres de liderança, daquilo que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, a situação que nós estamos enfrentando no nosso país. E eu quero te perguntar, quantas Déboras precisarão ser levantadas no meio da igreja? Quantas Déboras precisarão ser levantadas aí no nosso país para que nós possamos ter uma liderança dentro do plano e do propósito de Deus? Nós estamos como estava esse povo. Olha como nós estamos, olha o que nós temos visto. O povo conhecia a palavra, mas o povo estava fazendo aquilo que lhe convinha, aquilo que era bom aos seus olhos e não aos olhos de Deus. E eu quero dizer a vocês nesta manhã que nós temos visto que o povo está fazendo aquilo que é aos seus olhos, não aquilo que é aos olhos de Deus. E nós temos vivido este tempo que vivia este povo ali de Juízes, nós temos vivido este tempo. E o Senhor começou a falar no meu coração. Nós precisamos, é necessário. O Senhor instituiu um juiz ali. O Senhor instituiu Débora para que ela pudesse ali receber o povo, para que ela pudesse trazer os ensinamentos. E ela não recebeu uma imposição de mãos de ninguém. Ela foi chamada pelo Senhor para julgar o povo. O juiz tem essa responsabilidade. Hoje, para fazer um julgamento, para se tornar juiz, quantas coisas precisam acontecer? É necessário que você tenha formação, é necessário que você tenha pelo menos 3 anos de atuação, aí você presta um concurso público, e se você passar, você tem a oportunidade de ocupar uma cadeira. Sei que para chegar até ser um juiz nos moldes do nosso país não é fácil. E para Débora também não foi fácil, para que ela pudesse chegar. Mas ela estava ali como juíza, porque o Senhor a colocou ali. O juiz naquela época precisava ter conhecimento da lei mosaica. A lei
que nós conhecemos, a lei que foi instituída, a lei que o Senhor deu a Moisés. Nós encontramos nos livros de Gênesis até o livro de Deuteronômio, que são chamados livros pentatêuticos. E um juiz naquela época precisava conhecer estes livros, precisava conhecer esta lei, para que pudesse então julgar o povo, para que pudesse então trazer o conhecimento. E aqui nós vemos que ela precisava meditar naquela lei, conhecer a lei, para que ela pudesse julgar corretamente. E eu quero dizer a vocês que se eu e você queremos ser Débora, se eu e você queremos ser profetisa, se eu e você queremos fazer as coisas da maneira certa, nós precisamos meditar na lei que é a palavra do Senhor. Como eu posso ensinar se eu não conheço? Como eu posso liderar? Como eu posso ser um instrumento e profetizar e trazer entendimento às pessoas se eu não conhecer as leis? E as leis que eu quero dizer a vocês esta manhã são as leis da palavra do Senhor. Esta função que era exigida ali de Débora, para que ela meditasse e conhecesse as leis mosaicas. O Senhor exige e o Senhor pede a nós, para que eu e você possamos meditar na palavra, para que eu e você possamos ser cheios desta palavra. E quando nós somos cheios desta palavra, aí existe uma fonte, um segredo, que era o segredo de Débora, justamente meditar na palavra de Deus. Débora, ela foi instituída como juíza. Débora meditava e conhecia muito bem a lei mosaica, conhecia muito bem a palavra. Ela era instruída. E naquele tempo nós sabemos que muitas pessoas não eram instruídas, muitas pessoas não tinham conhecimento, muitos não sabiam nem ler. Mas Débora, ela era instruída na palavra. E eu quero te falar que se eu e você desejamos ser usadas no ministério, sermos usados na nossa casa, sermos usados na nossa família, sermos usados no nosso trabalho, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Eu e você precisamos valorizar o ensinamento da palavra. Eu e você precisamos valorizar, quem sabe, um curso bíblico que é dado na nossa igreja. Eu e você precisamos valorizar uma escola bíblica dominical. Eu e você precisamos valorizar. Se nós entendermos e nós pegarmos esse segredo de Débora, que valorizava e meditava na palavra. Se nós valorizarmos e meditarmos na palavra, o Senhor vai nos encher com o seu Espírito Santo e nós vamos profetizar e nós vamos ser instrumentos realmente e vamos liderar aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, porque o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Eu quero te falar que você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. E aí você me pergunta, mas para ser cheia do Espírito Santo de Deus, não é preciso jejuar, orar? E se eu jejuar e orar, eu serei cheia do Espírito Santo de Deus? Sim, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Só que eu quero te dizer que somente através da palavra de Deus, que nos alimenta e nos fortalece, esta palavra é que nos dá a força para que nós possamos orar e jejuar, para que nós possamos buscar mais e mais de Deus. Quem medita na palavra vai entendendo e vai sendo impulsionado, vai sendo constrangido, e a palavra faz toda essa diferença. Este era um dos segredos de Débora, e a fonte desse segredo era meditar na lei e guardar esta lei. E quando ela meditava na lei e guardava a lei, e ela meditava naquilo que o Senhor estava falando, ela era cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero te pedir que você já anote aí, coloque aí esse segredo de Débora.
E eu quero falar com você mais um segredo, para que você possa entender. O segundo segredo que eu quero colocar para você, diz que Débora estava fazendo uma coisa boa. Quando ninguém tinha tempo, quando ninguém fazia nada. Nós vamos ler aqui que naquele tempo, o povo, como eu já disse, tinha se desviado. O povo estava olhando para outros deuses. E era um momento muito difícil para que Débora pudesse continuar. O povo de Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Débora, ela estava fazendo o que agradava a Deus. Débora era uma mulher cheia de disposição em tempos de dificuldade. Em tempos de pecado, em tempos em que as pessoas estavam fazendo aquilo que elas queriam, onde as pessoas estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos, Débora não se deixou levar pelo que a maioria está fazendo. Mas ela era uma mulher cheia de disposição. A disposição de Débora nos mostra que ela era realmente uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de atitude. Ela não olhava para aquilo que todos estão fazendo. Ela não era Maria vai com as outras. Mas ela era uma mulher que estava disposta para fazer o que era certo aos olhos do Senhor. E eu quero te chamar a atenção. O que nós estamos vivendo? Olha o que nós estamos passando. Talvez está lhe faltando essa disposição. Talvez está lhe faltando essa atitude para fazer aquilo que é certo. Ah, todo mundo está fazendo isso, ou todo mundo está fazendo aquilo, não tem problema. Nós precisamos entender que se nós queremos ser pessoas usadas, se eu e você queremos ser mulheres usadas, se eu e você queremos ser uma Débora, nós precisamos ter disposição e termos atitude. Nós precisamos andar pela palavra. Débora era cheia do Espírito Santo e ela não se guiava por aquilo que os homens falavam, ou pela lei dos homens, mas ela se guiava pelas leis de Deus. E eu quero dizer a vocês, minhas irmãs, que quantas vezes nós temos visto as pessoas se guiarem pela lei dos homens. Quantas vezes nós temos visto, eu estou dizendo a vocês que eu estou assustada em ver pessoas que se consideram ou que se intitulam como cristãos, como servos, e estão indo na conversa, desculpa eu usar esse termo, mas estão indo na conversa fiada de pessoas que não servem ao Senhor. Eu e você precisamos ter uma atitude diferente. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra nos diz para fazer. Nós temos que entender o que Deus tem para as nossas vidas. Talvez tudo isso que está acontecendo no nosso país é o Senhor tratando. Aqui diz que o Senhor estava tratando com aquele povo. Débora passou 20 anos ali julgando aquele povo. Um povo que vivia oprimido. Mas este tempo de opressão não foi um motivo para que ela deixasse de fazer a sua função ou o seu ofício. Hoje em dia, as pessoas, quando passam por alguma dificuldade, elas já querem entregar o seu cargo na igreja. Quando alguma coisa desagrada, não querem mais seguir. A dificuldade aparece, deixa para lá. Quantas pessoas estavam correndo, assistindo os cultos, assistindo as lives, cantando na janela, pedindo a misericórdia de Deus, e quantas coisas estavam acontecendo quando nós começamos
aí a passar por essa dificuldade que nós estamos vivendo, por essa pandemia. Mas muitas pessoas já ficaram no meio do caminho. Muitas pessoas. Quantos Deus chamou para serem Déboras? Quantas Deus chamou para serem líderes? Mas já estão no meio do caminho porque desistiram. Débora, ela foi perseverante num tempo de dificuldade. E eu quero finalizar esta mensagem, nesta manhã, dizendo a você que nós precisamos tomar a atitude, que nós precisamos ter disposição, não andarmos, não cedermos com tudo aquilo que o mundo nos oferece ou com tudo aquilo que acontece ao nosso redor, mas que eu e você possamos meditar na palavra, que eu e você possamos entender esta palavra, que eu e você possamos buscar ao Senhor, sermos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus e que em nome de Jesus possamos ser Déboras que o Senhor vai encontrar, Déboras que o Senhor vai usar, e eu creio em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração nesta manhã para fazer diferença em nome de Jesus. Feche os teus olhos para que nós possamos orar. Senhor, eu agradeço a Ti, meu Pai, por esta palavra, porque o Senhor ministrou ao meu coração e eu sei que através, meu Pai, deste meio de comunicação, esta palavra vai chegar a muitos corações. E em nome de Jesus, desperta, meu Pai, Déboras. Desperta líderes, desperta, meu Pai, mulheres, meu Pai, que não temem a nada, mas que se colocam na brecha como instrumentos, meu Pai amado. E que no meio dessa dificuldade, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós possamos, Senhor amado, não olharmos para trás, mas sermos instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, nós confiamos e sabemos que o Senhor vai agir nas nossas vidas e nós estamos prontas e estamos dispostas para o agir do Senhor, em nome de Jesus. Recebe no teu coração esta palavra e que, se Deus nos permitir, estaremos juntas novamente no próximo domingo do mês de julho, o primeiro domingo do mês de julho. Nós vamos estar juntas novamente com uma palavra, algo que o Senhor vai colocar nos nossos corações. Talvez possamos ter a oportunidade de estarmos no templo, mas se não, vamos dessa mesma maneira transmitir aí uma palavra para o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus e que sejamos mulheres ao encontro com Deus.